uma prática comum entre as comunidades pobres e especialmente as que viviam ao oeste do Mar Morto, entre cujos habitantes e aceitas dos assim estão os que escreveram e prevaleceram, os rolos do Mar Morto. Mas a mais importante descoberta arqueológica do século XX e muito ajudou nessa tradução, King James. Então, ele falando sobre a forma que ele se alimentava. Ele se alimentava de uma forma tão simples, né? Forma que parecia que ele estava se reservando para Deus, né? Aquilo que ele se alimentava, aquilo que ele vestia, aquilo que, né, os sacerdotes daquela época se vestiam, né? Que foi falando que ele tinha muita aparência e semelhança sobre Elias, né? Foi um profeta do Senhor, né? E depois, aqui no 7, vem falando sobre a pregação, vem falando sobre João, vem falando sobre a vida de Jesus, né? Aqui vem falando aqui o 7. Esta pregação, e esta era a pregação de João. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do que eu, o qual não sou digno de sequer de me curvar para desamarrar as correias de suas sandálias. Então, vem falando aqui sobre a vinda de Jesus. Aqui João já vem falando sobre a vinda, que o caminho já estava preparado. Estava faltando pouco para ele chegar, né? E vem falando que depois dele vinha alguém que era mais forte, alguém que, né, que era mais... Que vem até falando aqui, ó. Cadê aqui o mundo? Né? Então, a partir desse momento, né, Jesus ia vir. João já tinha preparado o caminho e já estava próximo da vinda dele, né? E ele ainda relata que ele só podia batizar ele com água. E a partir do momento quando Jesus chegasse, ia batizar ele com o Espírito Santo. Ia batizar o povo com o Espírito Santo. Então foi isso que aconteceu. Mais lá para frente, você vai ver que a forma que Jesus batizou, nesse vídeo que eu lancei, o vídeo que eu publiquei antes desse vídeo, desse estudo aqui, que era aparecer esse primeiro e depois o outro, já vem falando sobre o batismo de Jesus, vem falando mais sobre o batismo e depois vem falando sobre a tentação que Jesus teve ao deserto, né? E foi exatamente isso, a partir do momento que João falou essa passagem aqui no